Bom. Olá, meus amigos, estou aqui mais uma vez com vocês para mais um vídeo. Faz tempo que eu não fazia vídeo, né? Paz do Senhor para todos, que vocês possam estar em paz. Se não tiver com essa palavra, eu espero que vocês fiquem em paz, tá bom? E antes da gente iniciar, eu quero pedir para você dar o seu like, né, no final, se você gostar do vídeo. E compartilhar se você achar que tem outras pessoas que precisam ouvir isso e saber disso, né? São coisas que a gente precisa saber. E as coisas que a gente começa a perceber, a conhecer, passar a conhecer, conhecimento que a gente adquire, né? É dever do ser humano repassar. Conhecimento bom, conhecimento que alimenta, tá bom? Conhecimento que gera crescimento. A gente passa. Então, se você acha que esse conhecimento que eu vou passar para você hoje, né, que eu também já adquiri, se você considerar que ele é um conhecimento positivo e que vai gerar benefícios positivos também, não só para você, mas passe adiante, compartilhe, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos meditar hoje, assim, bem rápido, no Salmo 91. A gente sabe, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, tá? A gente sabe que o Salmo 91 é um salmo de promessas, né? O que promete no Salmo 91? Se você quiser abrir a Bíblia junto comigo agora, né? Esse tempinho agora eu vou te dar para você pegar sua Bíblia aí. E nós vamos compartilhar aqui esse conhecimento, tá bom? O Salmo 91 tem como epígrafe o texto a segurança daquele que se refugia em Deus. Ou seja, trocando em miúdos, a segurança daquele. Ou seja, quem é aquele? Eu ou você. Vamos estar seguro. Mas vamos estar seguro e quem nos assegura? Deus. Mas isso, ele só dá segurança àquele que se refugia nele, que busca refúgio nele. Ou seja, que acredita nele, que tem Deus como seu único e suficiente Salvador, tá certo? Aquele que realmente colocou toda a sua vida, toda a sua fé em Deus. Essa pessoa, ela tem automaticamente a proteção de Deus. E tem pessoas dentro da igreja que não têm esse conhecimento. Ele não sabe que Deus o protege em todo o tempo. Ele não sabe que Deus está ali protegendo, tá certo? Então, nós vamos ver aqui. Quando ele diz assim, aquele que se refugia no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que ele descansará? Porque ele está refugiado, ele está escondido em Deus. Então ele vai descansar por quê? Porque ele não vai se preocupar com os terremotos da vida, terremotos, né, espirituais, com as tempestades espirituais, da vida. Não vai se preocupar. Ele sabe que virão, mas ele tem a certeza de que tem um Deus todo-poderoso que cuida dele, né? Então, o que vai acontecer? Ele não vai se atribular com isso. Ele vai entender que há um Deus todo-poderoso que cuida dele, que está com ele, protegendo ele. Porque você sabia que se Deus não guardasse, protegesse a gente, o Satanás, o inimigo das nossas almas, já teria destruído a gente. Porque a intenção dele não é só machucar, é destruir, assim, sabe? Exterminar da face da terra. Mas existe um Deus que cuida. E ele cuida de você e cuida de mim, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Lá em Provérbios 3:6, diz assim, vamos lá abrir em Provérbios 3:6. Vai ser um pequeno estudo. Eu acredito que não vai ser cansativo, nem para mim, nem para você, tá certo? Porque aquele que gosta de aprender de Deus, de buscar na Bíblia, né, vai achar muito refrigério aqui. Eu gosto muito. Você que não gosta, aprenda a gostar, né? Porque isso é um preparo espiritual, tá certo? Às vezes a gente gosta de fazer outras coisas carnais, adora fazer outras coisas carnais, e as espirituais a gente não gosta. Provérbios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconheço em todos os teus caminhos,
e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que quer dizer isso? Que eu e você temos que reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, que Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. E o que que Ele vai fazer se nós reconhecermos a Ele em todos os nossos caminhos? Ele vai endireitar as nossas veredas, ou seja, os nossos caminhos, a nossa vida vai ser endireitada, vai ser mudada. Então é necessário que eu, você, venhamos a esperar neste Deus, a confiar nele, a habitar nele, fazer com que ele habite em nós. Porque no Salmo 91 há muitas promessas, né? Que ele vai cuidar, que ele vai enviar os anjos dele para cuidar de nós. E não é só um anjo que cuida de nós, são milhares de anjos, é um exército de anjos. Você vê lá em 2 Reis, né, capítulo 19, 35, os anjos, quando Deus envia eles a um propósito, eles podem vir de um ou de muitos, né? Quando Eliseu pediu para Geazi, o exército da Síria, né? Da Samaria, vinha contra Eliseu, porque foi sabido que havia um homem que sabia todos os segredos que o rei contava, que dentro do quarto do rei ele planejava. Deus revelava a Eliseu e Eliseu revelava ao rei, né? Ao rei de Israel. Então foi sabido isso. Então o rei lá da Síria mandou um exército enorme para destruir esse homem, no caso o profeta, né? E aí o exército estava todo em volta da casa do profeta. E Geazi, que era um discípulo a Bíblia fala que é o jovem, né? O moço. Mas ele era tipo como se fosse um aprendiz ou um ajudante, eu não sei, de Eliseu. E quando ele olhou, que abriu a porta ou a janela, ele olhou e viu, meu Deus, como tem um exército inteiro do rei da Síria aqui agora. Vai matar a gente, que a gente não tem arma, e mesmo que a gente tivesse, nós somos, conjecturando aqui, talvez o que tenha dito, nós somos só eu e o meu Senhor, e o que ele vai fazer? Quer dizer, tem pessoas que estão dentro da igreja, buscando a Deus, quando vem a tempestade se desespera, como se não conhecesse a Deus, né? Como se Deus não fosse fazer por ele, né? Agir por ele. E aí o homem de Deus disse para ele, Senhor, disse para Deus, né? Orou a Deus, disse, Senhor, abre os olhos dele para ele ver o que está oculto aos olhos dele. Porque muitas vezes nós não vemos o nosso socorro, porque o nosso socorro está invisível, né? Nosso socorro está no mundo espiritual, mas ele está ali. Mesmo que você não veja, isso não quer dizer que o nosso socorro não esteja perto de nós. Está sim. A nossa vitória não esteja perto, mesmo que você não veja, mas ela está ali, perto de você, tá bom? Então, o que acontece? Quando ele olhou, ele viu um grande exército de Deus. O exército de Deus é quem? Os anjos, né? Os anjos de Deus, eles estão a serviço de Deus para cuidar de nós, né? Então, os anjos de Deus, ele tem poder sobre a natureza, de ferir a natureza ao nosso favor, né? Os anjos de Deus têm um poder sobrenatural que eu e você não temos, né? Anjos podem fazer, dois anjos, que diz que dois anjos, eles mataram mais de 80 mil, mais de 180, 140 mil homens, dois anjos, só numa noite, né? Numa dessas guerras aí de Israel. Então a gente tem que acreditar que os anjos do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Ele está sempre ali ao nosso redor, o anjo do Senhor, né? Anjos estão guardando nossa casa, nossa família, nossos filhos. Os anjos vão, quando nós saímos de casa, eles vão conosco, guardando, protegendo, livrando. Os anjos do Senhor, eles estão, aonde você estiver, ele está ali, te guardando, te protegendo. Porque se ele não tiver, o diabo, ele vai ali, tem poder na tua vida de ceifar, de destruir, entendeu? E quando você ora, Deus envia socorro. Irmãos, nós precisamos acreditar. É porque a gente está olhando o mundo para o humano. A gente está com os olhos muito focados no humano, no mundo, nisso que a gente vê. E o que a gente não vê, a gente não consegue acreditar. E Deus quer que a gente acredite naquilo que nós não vemos. Isso é fé. Fé é aquilo que eu acredito mesmo sem ver. Mas eu sei que existe, o que vai existir.
e vai chegar, né, vai tornar a existência. É o auxílio de Deus para a minha vida e para a tua vida. Os anjos do Senhor estão sempre ali, né? A Bíblia fala que quando Satanás tentou Jesus, Satanás ele usou a palavra de Deus, mas ele usou a palavra de Deus distorcida, né? Ele usou aqui no Salmo, o Salmo 91, que os anjos, que ele diz que porque lá no versículo 19, no versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Satanás ele usou a palavra, mas distorcida, né? Aí nós não vamos subir em cima de um monte ou em cima de um edifício e pular lá de cima, porque tem uma promessa aqui na Bíblia dizendo que Deus vai enviar os anjos para me guardar, para que meu pé não tropece em pedra. Eu vou pular e Deus vai me guardar. Isso não, isso é tentar a Deus. Tanto é que Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vai te guardar no momento que for necessário. Quando for uma necessidade, você ser guardado e ser protegido. Aí Deus está ali, os anjos estão ali à disposição para você. Mas assim, desnecessariamente, não há necessidade, isso é tentar a Deus, né? Então isso é uma ignorância. Então a gente tem que ter cuidado para não agir de ignorância, né? Não agir assim para não sermos nécios, né? Por isso que a gente precisa ler a palavra e conhecer e saber o propósito dela para conosco, pedir sabedoria de Deus. E quando Jesus estava ali, né, para ser morto, então quando os soldados ali foram prender ele, que Pedro pegou a espada e cortou uma das orelhas do soldado, o Senhor repreendeu Pedro, porque disse que quem pela espada fere, pela espada será ferido. Aí Jesus pegou a orelha de Malco, né, que é o soldado lá, e colocou no lugar e repreendeu Pedro por isso. E ele disse: olha, se eu quisesse, eu clamaria ao meu Pai, e ele me mandaria 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos. Segundo alguns historiadores, alguns pesquisadores, mais ou menos, aproximadamente, 12 legiões de anjos é aproximadamente referente a 8.000 anjos, né? No céu há anjos que não se podem contar. Todos estão a serviço de Deus. Uns para adoração, uns para guerra, uns para mensagem, uns para proteção. E cada anjo tem a sua função, né, diante de Deus, para proteger. Então, amados, nós somos queridos de Deus. Porque se nós não fôssemos amados e queridos de Deus, não havia essa proteção, não haveria, né? E assim, por que nós somos amados e queridos? A Bíblia diz isso, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 17, ele diz: se somos filhos, somos herdeiros de Deus, nós vamos herdar, né, uma herança de Deus, e co-herdeiros com Cristo. O que significa co-herdeiros? Que nós vamos herdar as mesmas coisas que Jesus herdou. Olha só que amor que Deus nos tem. Nós vamos herdar as mesmas coisas que o Filho dele, que é Deus também, vai herdar, nós vamos herdar. Né? Por isso nós não devemos, irmãos, esmurecer na fé, diante da dificuldade. Aconteceu, mas eu sou filho de Deus, por que isso aconteceu? Irmão, lê a Bíblia. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O que é aflição? É sofrimento. Mas isso não significa dizer que ele não esteja ali. Isso não significa dizer que o anjo não estivesse ali. Né? Haveria coisas piores se o anjo não estivesse ali. Entendeu? Deus permite que Deus, ele pode permitir que você não passe por aquela dificuldade ou por aquele problema. Mas ele, muitas das vezes, permite. Ele permite que a gente passe, mas a gente não passa sozinho. Ele vai conosco. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus poderia muito bem, porque Deus conhecia o coração deles, a fé, a confiança, poderia muito bem ter livrado ele das mãos de Nabucodonosor. Não livrou, deixou que eles fossem para a fornalha. Mas ali o que aconteceu? Eles não foram queimados, porque o anjo estava ali. Né? Alguns dizem que aqueles que estavam ali era Jesus, mas no Antigo Testamento, alguns historiadores dizem que muitas vezes Jesus aparecia em forma de um anjo, né? O anjo do Senhor. Quando estiver em letra maiúscula, anjo do Senhor, aí eles dizem que é o próprio Jesus. Né? Ainda não dizia Jesus, porque Jesus ainda não era conhecido, ele só veio depois, passou a ser conhecido quando ele veio, nasceu da Maria, aquela história que a gente já conhece.
Pois muito bem. E no Salmo 34, versículo 7, é a adoração ativa dos anjos. Vamos ver lá, o que seria a adoração ativa dos anjos? Salmo 34, verso 7, vamos ver. Salmo 34, vamos pegar a Bíblia para não ficar só eu dizendo, né? A Bíblia que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, temer a Deus é um ato de adoração. Temer a Deus. Adorar a Deus não é só louvar, porque Jesus disse que muitos louvam só de boca e o coração está longe, ou seja, muitas vezes você louva a Deus, louva, e as suas ações não condizem com aquilo que você diz ser. Tá? As minhas ações, elas falam mais alto que o que eu falo, né? Então, adorar a Deus é você andar em temor ao Senhor, temer a Deus. Temer a Deus é sempre estar ali sabendo, ó, isso não está correto, isso não está certo. Mas isso não é de Deus, então não vou fazer. Isso não vai agradar a Deus, não vou fazer. Né? Isso não vai agravar o meu irmão, não vou fazer. Porque você não pode olhar assim, isso não é de Deus, não vou fazer. Você também tem que olhar o irmão. Porque há os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então você também tem que olhar o irmão. Será que isso que eu vou fazer, que eu vou dizer, vai ofender o meu irmão? Às vezes a gente faz isso porque a gente é carne, a gente é humano e a gente ainda está propenso às coisas ruins, sabe? Precisa Deus ir trabalhando ainda, né? E dia após dia ele vai trabalhando. Mas isso não quer dizer que a gente, por fazer um ato de maldade, a gente é uma pessoa má. A gente pode cair em si, né? A pessoa pode cair em si e se arrepender, né? Então, temer a Deus. Aquele que teme a Deus, ele adora a Deus. Então, quando você adora a Deus, o anjo também está ali, né? É um chamatriz. Quando você adora a Deus, aquilo ali chama a atenção de Deus e dos anjos do Senhor ao seu redor. Tanto é que quando você ora, quando você adora, quando você faz algo que é honesto, algo que vai causar uma impressão boa, né? Uma impressão justa diante dos homens. Isso é um ato de adoração. Por quê? Porque você fez aquilo, porque você tem amor no coração, porque você teme a Deus. Isso causa um ato de adoração a Deus, porque você está fazendo aquilo ali, porque você é uma pessoa de Deus e você teme a Deus. E você quer ser um cristão autêntico e que as suas características condizem com aquilo que você diz ser. Então, os anjos também estão ali. É uma forma de adorar a Deus. Aí, aqui, como eu já falei, a adoração que Jesus fala não é só cantoria, nem bater palmas, é temor a Deus. Né? Está lá em Mateus, o capítulo 4, depois você dá uma olhadinha lá. E no Salmo 3, versículo 20, os anjos louvam a Deus. Os anjos também louvam a Deus, né? Eles não só protegem, eles não só guerreiam, mas eles também louvam a Deus. Né? A Bíblia fala que eles estão em constante adoração. Hebreus 1:14 diz: os anjos trabalham pelos salvos. Eles trabalham a nosso favor, nos guardando. Né? Agora, no final daqui desse vídeo, eu vou contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo. E isso foi um livramento do Senhor. E eu sei que o anjo do Senhor estava ali. Eu sei que estava. E em Hebreus ainda, também no capítulo 13, no versículo 2, diz: acolhemos anjos sem saber. Você já acolheu um anjo sem saber, mas no seu íntimo, lá dentro do seu coração, sabia que aquilo ali poderia ser um anjo? Né? Você já conversou com alguém já te ajudou, que você nem sabia quem era, mas já ajudou assim, de uma forma que você, nossa, isso pode ser um anjo, porque uma pessoa, um ser humano não pode fazer isso, né? E tem um pastor que conta uma história que ele diz que com certeza ele teve um encontro com um anjo, porque ele vinha de um culto lá em São Paulo, foi o pastor Lamartine Pozella. Eu gosto muito desse pastor porque ele é muito abençoado, tem uma palavra tão rica. Depois, se você quiser entrar no canal dele, né, pode buscar Lamartine Pozella, você vai encontrar muitas pregações, muitas instruções maravilhosas. Ele diz que vinha de São Paulo, né, vinha lá na Marginal, e o carro dele parou. Né? Simplesmente não andou mais, não pegou mais, era de noite. E a gente sabe que na Marginal, né, lá, perto do percurso onde ele estava passando, havia uma comunidade, né? E sabe, comunidade é onde, né, o perigo está, vamos dizer assim. E aí,
Tava ele, a filhinha dele, a filha dele ainda era bebezinha, ele disse que tinha menos de 1 ano, e ele ficou, Jesus, e agora? O que é que vai ser de mim? Pai, a pé nesse escuro, só, a casa dele ficava bem distante, não dá certo, né? Então ele disse, Senhor, eu quero a tua ajuda agora, porque eu não tenho como fazer nada. Então ele fez aquela oração ali, ele disse que em 30 segundos, depois que ele orou, apareceu um carro, um homem dizendo assim, você quer ajuda? Ele ficou assim, meu Deus, mas não sei nem quem é esse homem. Ele disse, mas eu tô precisando, né? Ele, sim, pois entra aqui, vou te levar na sua casa. Aí ele falou, na minha casa é longe, mas eu vou lhe deixar lá. Ele disse que era um homem assim, bem bonito, assim, bem novo. E disse, assim, ele sentia assim um ar de tranquilidade, de paz tão grande. E ele começou a sentir no coração, isso só pode ser um anjo. Ele disse que aquele homem deixou ele lá na casa dele e foi embora, ele nunca mais viu, nem soube. Então, de repente, pode ter sido um anjo, né? Que acolheu ele, que socorreu ele. Porque Deus, ele socorre o ser humano de todas as maneiras, né? Outro testemunho que eu quero contar para vocês. Outro dia, eu ia atravessar a rua. E aqui onde eu moro, né? Tem uma rua, numa avenida, quando a gente atravessa, tem uma ciclovia. A gente tem que ter cuidado. Porque quando o sinal tá verde pra gente, a gente vai atravessar, a gente tem que olhar, porque não vem carro, mas pode vir bicicleta. E eu não lembrei desse detalhe, simplesmente quando eu botei o pé. Eu botei o pé e olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, o ciclista, ele vinha com tudo, meu irmão, vinha com tudo. Aquilo ali era para... Eu com certeza, se batesse em mim, eu teria batido na calçada. Acho que eu nem estava nem viva mais. Se tivesse, estava com algum ferimento, alguma coisa. E ele freou, mas ele disse, meu Deus, meu Deus. Quando eu olhei, eu senti assim que não foi nem ele, foi assim algo forte que botou, como se botasse a mão assim, que ele fez assim para trás. Eu disse, misericórdia, eu só disse assim. Eu não tomei nem susto, nem nada. Eu disse, meu Deus, imediatamente eu senti, Deus, foi o teu anjo que me livrou disso aqui agora. Porque, ó, para o ciclista bater em mim, não faltou nada. Acho que foi uma questão de centímetros, né? E eu creio que foi o anjo do Senhor que me livrou. E tem nos livrado, sabe? O anjo, ele livra de nós até de coisas que a gente nem sabe que a gente poderia passar. Então, os anjos do Senhor estão sempre à nossa volta, está à tua volta. Então, olha, eu quero te dizer, não fica triste, não fica atribulado com as coisas que você esteja passando, porque tem anjos de Deus ao teu lado. Só que você vai orar, se você não tiver palavra, você chora. Clama a Deus para que os anjos estejam ao teu redor. Clama a Deus. Um último testemunho que eu dar para você, só para aumentar a sua fé. Esse testemunho eu quero dizer para você, não é porque eu seja boazinha, porque Deus... Não, de forma nenhuma. Nós somos más, nossa índole é má, porque nós somos humanos, descendente de Adão que pecou. E esse pecado nós carregamos. Mas Jesus veio para, né, desfazer toda essa maldição de nós e nos levar para o reino. O reino que ele também pertence, né? O reino dele. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos a proteção do Altíssimo. Mas essa proteção, como diz o Salmo 91, são para aqueles que estão nele, que confiam nele, que ama ele. Diz muito bem, deixa bem claro aqui no versículo 14, ele diz, pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Você que ama Jesus, você que ama a mensagem da cruz, você que é salvo em Cristo, e você que não é, passe, né, a ser um salvo, aceitando a Jesus como teu Salvador, para você ser guardado e também para você um dia ir morar nesse reino que é nosso por herança, para aqueles que estão em Cristo, né? Aqueles que aceitam o Filho de Deus como seu Salvador e único, eles têm uma herança, não só aqui, mas tem lá, né? Não aceite Jesus, não se achega a Jesus só para ter os benefícios daqui da terra, não, mas para ter também os benefícios de lá. Então, meu irmão, só para fechar aqui, para concluir o vídeo, eu sempre orei assim, Senhor, acampa um anjo bem forte, bem grande ao meu redor. Acampa um anjo bem grande, bem forte. Porque existem anjos e anjos e anjos. Arcanjos, querubins, serafins, né? Existem anjos de todas as formas, né? E a gente sabe que o arcanjo é o príncipe dos exércitos, né? Existem outros arcanjos, mas a gente não sabe. Mas o que a gente sabe que a Bíblia menciona é o Miguel, né? E alguns dizem que Gabriel também é arcanjo, enfim. Mas existem anjo, arcanjo,
né? E anjos que louvam, anjos que estão trabalhando em prol dos filhos de Deus. Então, assim, eu sempre orei assim: Senhor, acampa um anjo bem grande, bem forte, um anjo bem forte ao meu redor, bem grande. E já 2 vezes, pessoas diferentes, de diferentes lugares, dizem assim: olha, eu vi ao teu redor um anjo tão grande, com a espada desembainhada, perto de ti. Mas esse anjo era muito poderoso. Eu senti um poder tão grande, entendeu? E aí, meus irmãos, ficou um pouco escuro porque a minha luzinha apagou. Para concluir, por que as pessoas viram esse anjo? Porque eu pedi a Deus que colocasse esse anjo poderoso ao meu redor para me guardar. Porque o inimigo, ele tem ódio mortal de nós que servimos ao Senhor. Então, comece a orar hoje para Deus acampar os anjos ao seu redor, para que ele venha lhe guardar e lhe proteger de todo mal. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, que ele possa entrar no seu coração hoje, que ele possa resolver seus problemas, tirar suas dificuldades, que você não fique olhando só para os seus problemas, porque muitas vezes os nossos problemas tiram a nossa visão de céu, que é o mais importante, amém? Que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor, te livre e te guarde de todo mal. Fica na paz, que Deus te abençoe.